Glória a Deus. Para iniciar a palavra. Amém. Pai, glória a Jesus. Abençoa a minha vida, Senhor. Coloca a igreja também diante de ti, Senhor. E a família de cada um aqui sendo representada, meus amados. Envia seus anjos, ministradores, Senhor, guerreiros, por esse local, ó Deus, para cada um fazer o que o Senhor determinar, Pai amado, Senhor. Envia também os nossos lados para guardar, proteger os nossos familiares, ó Deus amado, bondoso. E que nenhuma retaliação venha do inimigo, ó Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, a campanha de hoje é a unção que quebra o jugo. Amém? Mas eu tive uma palavra lá em Ezequiel 47. Eu já tinha recebido essa palavra, né? Deus me fez entregar essa palavra para outra pessoa e Ele falou: você vai ver essa palavra. Amém? Em Ezequiel 47. O quarto do Santo Nome. Glória, glória, glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém? A palavra aqui fala: torrente das águas purificadoras. Glória a Deus. Depois disso, me fez voltar a entrar na casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo, desde a banda direta da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelo joelho. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Amém? E com essa palavra, né, alguns falam: o que tem a ver, né, a unção, a água e tudo mais, né? E mergulhar. Tudo. Porque a água, ela representa a palavra. A água representa o Espírito Santo. A água, ela limpa, ela purifica, ela traz vida por onde ela passa. Então ela é tudo, representando na palavra e na vida do cristão. A água veio para limpar, e ao pedir para que ele entrasse nas águas, foi como se pedisse que cada vez ele dependesse mais de Deus, cada vez ele se aproximasse mais do Senhor. E é assim com a nossa vida, é aos poucos, né? Primeiro a gente põe um pé de desconfiança, porque a gente não conhece aquele rio, e assim vai andando, né? Andando na palavra, vai conhecendo aquele rio e vai chegando até o joelho, né? E assim vai adentrando naquele rio. E aí Deus me fala sobre a unção, né? A unção é a capacitação do Espírito Santo para eu fazer aquilo que Ele determinou para mim fazer. Então a unção é do Espírito Santo, ela não é minha. A unção tem que ter, a unção você tem que buscar, a unção você tem que mergulhar.
Porque é o Espírito Santo que vai fazer. Ela não é um dom, ela é uma busca. Uma igreja sem unção, ela é uma igreja sem vida. Porque a unção é o poder de Deus. A unção é que faz tudo acontecer. É o poder de Deus, é o mover dele que faz as coisas acontecerem. Aleluia, Jesus. Deus, e estudando sobre essa palavra, né, sobre a unção, Deus mandou Moisés preparar o óleo da unção. E aí ele deu alguns ingredientes, né, do óleo da unção. Ele deu a mirra, a canela, o cálamo, a cássia, o azeite de oliva. Mas cada um tinha um propósito, cada um tinha um significado. Não foi aleatório, não foi simplesmente mistura isso aqui e aquilo ali que vai dar certo. Não, tinha um propósito. E isso que acontece na nossa vida. Tudo tem um propósito. As coisas que acontecem na nossa vida, desde doença, a alegria, a tristeza, tudo tem um porquê. Nós não estamos em um determinado lugar simplesmente por estar ou a passeio ou porque foi por acaso. Não. Tudo tem um propósito. E assim na palavra de Deus, a mirra, ela significa o sacrifício, o sofrimento. Para nós estarmos em ter unção, a gente tem que se sacrificar. Não o sacrifício que fez Jesus. Não é aquele sacrifício, porque ele já pagou por tudo. Aleluia. Mas é você se despir de algumas coisas que não mais convém na sua vida. E com isso você sofre. Como a irmã aqui testemunhou, que teve que deixar algumas coisas para se achegar mais a Deus e cumprir a missão dela. A missão do Espírito Santo dele. A canela é o caráter. O Espírito Santo vai trabalhar no seu caráter. Para você ter a unção dele, para você ter a presença dele na tua vida, ele vai trabalhar o caráter. Por isso que fala, vinde como estás. Mas não quer dizer que você vai permanecer. Mas também não é por força ou violência. Não é você ir lá falar, irmão, você tem que tirar isso, tirar aquilo, aquilo outro. Não. Quem vai fazer isso e vai mudar é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai falar, olha, essa blusa não dá para você ir na igreja porque ela parece a barriga, o decote é maior, né? A calça muito justa. Por quê? Porque o irmão vai estar com a esposa lá e você vai se levantar, às vezes está transparente. Então é o Espírito Santo que vai trazer a você. Não é questão de vestimenta, mas é você se pôr diante do espelho, como muitas vezes a pastora falou, e ver se aquela roupa vai ofender alguém ou vai trazer o pecado para outra pessoa. Porque às vezes para você é normal, mas às vezes o olhar do outro você vai fazer o pecado. Então tudo isso a gente tem que ver. E é o Espírito Santo que vai falando conosco. Quando você dá liberdade para ele vai te conduzindo em todas as coisas da sua vida. O cálamo é o nascer de novo, é a remissão dos pecados, é você deixar aquela velha vida, aquilo que já não te diz mais, vamos dizer, a respeito, né? Aquela vestimenta velha, fedida, né? Aquilo que às vezes as pessoas te olham e falam, meu Deus, mas como você está irreconhecível, nossa, nem parece que foi usuário, nem parece que tinha aquela vida, nem parece que devia encher a cara. Porque o Espírito Santo, ele faz isso. Ele traz uma nova vestimenta, ele traz uma luz, um brilho que nenhum brilho, nenhuma maquiagem no mundo vai trazer. E quando você vê que a pessoa sai da presença do Senhor, você vê nitidamente o rosto dela mais escuro. É triste quando a gente olha para o irmão e reconhece que o Espírito Santo não habita mais ali. Porque o rosto dele não brilha mais. Não tem mais a minha presença. E às vezes nem ele percebeu.
Porque os dons continuam atuando. Deus não tira o que Ele te dá. O conhecimento, a sabedoria, os dons de cura, de fazer e acontecer, Ele não tira. Ele deu, está dado. Só que a unção é uma busca constante. Não foi à toa que Davi pediu: não tira a tua presença da minha vida. Tem um porquê. Ele não pediu: Senhor, não tira o dom de cura, não tira o dom de falar aqui, não tira o dom da profecia, não tira o dom de fazer milagre, maravilha. Não, foi a presença, porque através do Espírito Santo, todas as ferramentas que Deus te deu e te entregou, é Ele que vai te capacitar para você usar. Não é por você. Nós não somos nada. Deus não passou na minha vontade. Nossa, até umas 3, 4 horas da tarde, eu falei: pastor, deixa quieto, né? Eu vou mexer no dente. Realmente eu mexi. Mas graças a Deus, falei pro dentista: não vai, né? Eu vou conseguir falar, né? Ele falou: não, você vai sair daqui e vai poder comer. Eu falei: então tá bom. Mas a vontade era essa, da minha carne, né? Da minha alma. O medo faz parte, porque você não tem nada para entregar. Eu posso ler milhares de livros, eu posso ter o conhecimento humano que for, mas na hora que chega aqui, Deus fala o que Ele quer, muda e te põe em casa, né, às vezes em rosto, que você tem que falar aquilo que você às vezes não quer falar. Mas se você não falar, você para na cama. Por quê? O poder é dele, não é seu. Foi o Espírito Santo, que a unção é a capacitação do Espírito Santo para eu fazer aquilo que Ele determinou. Glória a Deus. Ele determinou. Eu vi uma pregação hoje: você pode ser um escolhido, você não vai deixar de ser um escolhido. Só que muitas vezes a unção já não está mais em você. E isso, né, quem estava falando era um pregador de, vamos dizer, quase 80 anos. E ele falando para Deus e buscando para que o Senhor renovasse a unção na vida dele, porque ele não queria mais ficar do jeito que ele estava. E foi um pregador que ganhou muitas almas. Então, na idade que ele estava, ela falou assim: não, eu sei o que eu faço. Mas não, ele estava ali buscando renovo do Espírito Santo. Então isso quer dizer que é todos os dias a gente tem que encher o vaso, esvaziar, se derramar diante dele e deixar que ele traga a unção, o óleo novo. A Cássia, ela é a humildade. Quanto mais você desce, mais unção. E isso fala sobre Ezequiel 47. Quanto mais você entra no rio, você depende mais. Aleluia. Porque o último estágio ali que ele entrou no rio, não dava pé. Então, geralmente, quando não dá pé, a gente fica se debatendo. E é assim que a gente fica quando tem que depender de Deus, se debatendo. Até que você olha. E hoje eu escutei assim: o inimigo acha que você vai afundar, mas Deus vai lá e faz você boiar. Glória a Deus. É assim que tem que ser. Porque ele tira muitas das vezes coisas que você fala, que você acha que você tem o controle. É onde ele mexe na finança. Quando você tem dinheiro, você pode ir lá comprar, você pode fazer, você está ali, né? E você não depende de ninguém, está tudo certo. O dinheiro não é ruim, a gente não pode colocar ele como ruim, mas é uma parte que Deus toca para tirar o nosso eu, o nosso ego, daquilo que a gente pode fazer e você depender do outro, porque muitas das vezes nós não gostamos de depender do outro.
Uma vez eu estava num chá com uma amiga, uma pessoa, cristã, de oração, e ela foi, serviu todo mundo, serviu aqui, serviu lá. Aí uma outra irmã falou assim: irmã, você quer que eu te sirva aí um chá? Não, eu pego. Eu falei: não, você vai ficar sentada. Porque assim como você serviu, você tem que saber se receber. Porque muitas das vezes a gente não quer saber receber. A gente é orgulhoso. Porque você não quer falar: não, eu estou precisando, eu estou dependendo, eu não tenho condições. E Deus te põe numa morte que vai te espremendo, e você tem que ajoelhar e clamar ao Senhor e depender dEle. Então, às vezes, Ele mexe naquilo que mais te dói. Geralmente é nas finanças. Você fica sem nada, sem condições, perde o emprego, o marido perde o emprego, ou alguém fica doente, aí você fala: meu Deus. Mas de repente, Deus vem e traz o bálsamo, como fez com a irmã, coisas que fala: meu Deus, de onde surgiu, como que eu vou pagar? E Deus faz. Aleluia. Deus faz o impossível acontecer na nossa vida. Porque o possível, Ele não vai fazer. Quem tem que dar o passo são nós. O passo da confiança. Ezequiel teve que entrar na água. Deus não levou ele lá na água. Ele teve que entrar. Então ele teve que confiar. Então ele teve que ter uma ação. Não é só esperar. Tem que ter ação. É oração. Orar e agir. O azeite de oliva representa o Espírito Santo. Que sem o Espírito Santo não somos nada. Nada. Ele é o nosso fiel amigo, Ele é o nosso fiel ajudador, Ele é o nosso irmão, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é. E aí, outra passagem que tem que fala a respeito do óleo também, é a passagem da viúva, onde que ela estava prestes a entregar o último bem que ela tinha, que eram os filhos. E ela foi atrás do profeta para ver o que ele poderia fazer e orientar ela. Muitas das vezes a gente anda perdido e o profeta ele pode te dar uma orientação. A palavra te pode dar uma orientação. O pastor pode te dar uma orientação. Aí para receber, que ela tinha para receber, teve alguns princípios. Que ele fala assim: tem que ter comunhão com todos. Glória a Deus, aleluia. Você tem que saber receber. Você tem que saber, ter comunhão, ficar junto, ter alegria ali com o seu irmão. Porque não adianta você colocar no coração algo ruim e achar que o Espírito Santo está ali. Eu não perdoo aquele irmão. Eu não quero ter comunhão com aquele irmão. Aquele irmão chegou e irmão. Irmãos, perdão é inteligência, não é sentimento. É inteligência. A falta de perdão, a mágoa, o rancor, ele só adoece aquele que sente, não aquele que você fala que odeia. Porque aquele que você odeia, que você fala que não quer conviver, ele está vivendo a vida dele. Não está nem lembrando às vezes de você o que fez alguma coisa para você. Porque só lembra quem é ferido, quem feriu não se lembra. E aí você vai adoecer o seu corpo, você vai adoecer o seu corpo. E tem aquelas doenças que você fala: meu Deus, de onde surgiu? Todos nós temos a célula cancerígena. Aí basta você, se você quer ativar ou não. E a ativação é má água podre, que vai apodrecer no seu corpo. Raiva, que quando você lembra daquela situação, você libera uma toxina no seu corpo. E quando você perdoa, fala: Senhor, por mais que você está doendo,
perdoar ou não, porque você não é juiz. Aquela pessoa que te fez um mal, ela vai ter a paga dela, a colheita dela. Não cabe a você, cabe ao Senhor que é juiz. Cabe a você falar: Senhor, entregue nas suas mãos essa pessoa e tira de mim todo sentimento ruim que eu tenho dessa pessoa, mesmo que ela já faleceu. Senhor, eu a perdoo. Tira de mim todas as coisas que ela fez. E o Senhor vai limpar. Você vai lembrar, porque a gente não vai ter amnésia, mas não vai liberar toxina, não vai ficar remoendo, você não vai sentir aquela dor novamente. É assim que funciona o perdão. E muitas das vezes a pessoa fala: mas eu não sinto de perdoar, ele fez tão mal para mim. Mas não cabe a você. No dia do juízo, aquela pessoa vai ter que prestar conta do que ela fez para você. E às vezes até em vida. Às vezes até em vida ela está morrendo, o diabo está matando ela aos poucos. Aí você fala que tem situações que, eu conheci um parente, meu Deus, ele não morria, passou não sei quantos anos na cama. Aí apareceu uma irmã dele, lá não sei da onde, que tinha, a família tinha mandado embora, ou ele falou uma coisa, chegou lá, para ver ele como ele estava. Não passa uma semana, a pessoa falece. Por quê? Porque faltava o perdão ali. Faltava o conserto. Faltava alguma coisa. E aí a pessoa vai definhando ali até ter um conserto. Mas às vezes tem pessoas que não conseguem ter esse conserto. Não dá tempo. Por isso que Deus fala: busque Ele enquanto há fôlego de vida. É aqui que você decide para onde você vai depois que morre. É outro assunto, mas tem a ver. Porque você não sabe se você vai dormir e vai acordar. Todos os dias Deus prepara algo novo para nós. Se nós vivemos as mesmas coisas, porque às vezes a gente reclama daquela situação. E o reclamar é reviver aquilo que você não quer, aquele mesmo ciclo. Eu falo para mim, porque eu tenho dificuldade com isso. De começar algo novo. Para mim pegar no trampo leva um tempo. Eu posso para andar de bis aí, eu ganhei ela em outubro da minha mãe. E eu só fui andar com ela em março do outro ano. Treinei em janeiro tudo, mas pegar eu sozinha, andar pela cidade, foi em março. Porque eu não tinha dinheiro para Uber, eu não tinha coragem de ir para minha mãe, eu tinha que ir numa reunião, depois eu tinha que trabalhar. E eram lugares muito diferentes. Então eu tive que ir, quando a água bateu, eu tive que nadar. Mas eu passava por ela e falava assim: não, eu não chegava nem perto, eu não fui receber ela. Eu não tive coragem de ir lá receber eles. O rapaz veio da revisão, ele que fez todo o procedimento, mas eu pedi para outra pessoa ir lá receber e falar: põe lá na garagem. Eu não conseguia chegar perto. Tamanho medo e o trauma assim de pegar. Eu nunca tinha caído de moto. Passei de primeira de moto de carro, mas eu não tive a prática. E aí eu falava assim: não, um dia eu chego aí, um dia eu chego aí. Oh Deus, como que a gente é tão, Mas um dia o Senhor, você vai. Foi o Senhor que te deu. Deus tinha profetizado que eu ia andar. Eu ficava: Senhor, por onde que eu vou trabalhar? E eu pego avenidas movimentadíssimas. Eu pegava 7 horas da manhã a área Safra ali, depois pegava, que vai para a exposição, às vezes 7 horas da manhã. E saía do meu trabalho, às vezes 5h30, 6 horas. São os 2 picos. Caí uma
ensinar mais e mais. A Michelle ia na traseira, ela falava, tinha dia que a Bíblia não funcionava, mas a gente orava, falava, Senhor, eu preciso chegar em casa, eu preciso. E ela voltava a funcionar. Então Deus faz umas coisas que a gente não imagina. Glória a Deus. Outro princípio, a gente se esvaziar de nós. Para encher com algo novo, a gente tem que permitir o Espírito Santo entrar e nos ensinar, nos conduzir. Se dispor é o eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para o Senhor fazer o que tem que ser feito. Meu Deus, como é difícil, porque quando você fala eis-me aqui, começa a aparecer convite, coisas que você fala, ai meu Deus. Mas você falou, você se dispôs a Deus. E quando você faz as coisas dele, ele faz as coisas suas. Ele cuida de você. Foi isso que foi louvado no primeiro louvor. Santidade, fechar as portas para o pecado, fechar as brechas. Porque aquela família teve que fechar o quarto, fechar tudo para que eles pudessem ver o derramar do óleo, a unção. Teve que ser no secreto. Não é aqui, é no secreto, é na intimidade, que você se enche do Espírito Santo. É ali que ele quer falar com você, é ali que ele quer te passar orientações, é ali que ele quer, Jeremias 33:3, que vai te responder coisas grandes que você não sabe. É obedecer e praticar a palavra, porque ela foi buscar uma orientação. Ah, mas o pastor não falou o que eu queria, então eu não vou fazer. Né? Muitas das vezes a gente escuta o que a gente não quer, mas às vezes a orientação de Deus. Diz que fala, escute o que sua mãe fala, mesmo que ela seja ímpia, porque Deus usa a boca dela, porque ela tem autoridade sobre você. É assim também o pai. Autoridade é algo que determina muitas coisas no reino dos céus. Às vezes você não quer escutar o que seu marido fala, mas o que ele fala, ele é autoridade sobre você. E às vezes coisas não acontecem na tua vida porque ele não declarou, ou porque você não buscou, ou porque você não ouviu. Mas também as orações do homem impedidas se ele tratar mal sua esposa. Porque o maior peso está no homem, não está na mulher. E muitas das vezes a sociedade está do jeito que está porque mudou os polos. A mulher acha que manda mais que o homem. Mas no mundo espiritual não é assim. Porque muitas mulheres doentes, sobrecarregadas, carregando jugo pesado, porque não é dela. Não é dela, é do homem. Aquela responsabilidade é do homem resolver, não sua. É ele que tem que tomar posição. Ah, mas se eu não fizer, ele não faz. Então não faça. Deixa que ele haja. Porque você castrou tanto ele que ele não vai fazer. Porque tudo é você. Se eu passar por mim, não faz. Então aguenta a responsabilidade. Aguenta o peso. Aguenta o jugo. Porque você mesmo pôs sobre você. Então ela foi procurar o profeta. Então a gente tem que praticar a palavra, a orientação. Para que a gente venha aqui na igreja, não só para reunir, ou ver um amigo, ou ver a pastora, não. É uma escola que o Espírito Santo vem para nos ensinar, nos lapidar. É você vir aqui aberto para aprender mais e mais.
Aleluia, Deus. Essa palavra está pautada em Isaías 10, 27, no jugo, né? Em Zacarias também 4:10, não é por força, né, nem por violência. Quando a unção fluir na minha vida, o jugo vai sendo despedaçado. Quanto mais você entra no rio, mais você vai se limpando, mais você vai ter glória, mais você vai conhecendo do Senhor. Aí o Espírito Santo me deu isso. Quanto mais descer na presença de Deus, mais unção, mais limpo, mais liberto, mais poder de Deus em sua vida, para honrar e glorificar o nome de Deus. Porque as ferramentas são para usar, senão ela enferruja. E ferramenta enferrujada você não consegue usar. Aí você tem que substituir. Porque muitas das vezes a pessoa se nega tanto a fazer aquilo que Deus e o Espírito Santo determinou para a vida dela, que o Senhor fala: se você não quer fazer, então o outro quer. Aí entra aquilo que o irmão entrou, não faz nem 2 semanas e já está fazendo alguma coisa. Eu estou aqui na igreja não sei quantos anos e ninguém me dá nada. Por quê, irmão? Será que você se dispôs para o Senhor? Será que você buscou o Espírito Santo e quis se encher dele para que ele pudesse usar você? Amém? O que você recebeu de Deus não pode ficar parado. Quanto mais usa, mais tem, mais desce, mais ferramentas e são confiadas. Porque você vai ter experiência. Deus vai confiando mais em você e você vai confiando em Deus. É quando você mergulha nas águas. Glória a Deus. Deus não dá para curiosos, Ele dá para um propósito, para servir com excelência. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Quantos ali tocaram o Senhor? Quantos passaram pela igreja? Quantos irmãos você conheceu da sua vida cristã até agora? Quantos? E quantos foram tocados pelo Senhor verdadeiramente? Ela foi ali, engatinhando, sem poder, com a sua humildade, se despindo de ela mesma e buscando aquilo que ela não podia fazer. Ela teve que sair do lugar de conforto. Ela teve que sair da onde ela estava, escondida, porque ela não podia conviver com os outros. Ela era considerada suja. Ninguém podia tocar nela e ela não podia tocar em ninguém. Mas naquele momento que ela tocou no Senhor, a unção saiu dele e a curou por completo. E é assim que o Senhor nos quer, que a gente busque Ele com um propósito, para ajudar outras almas. Porque lá em Isaías 61, o Senhor me ungiu. Ele ungiu você para quê? Eu vou ler lá em Isaías 61 e vou encerrar. Na palavra ele fala que para que você foi ungido? Não foi simplesmente para aparecer, não foi para você fazer palco aqui no altar. Foi para você ter um propósito, foi para servir outras pessoas. E não é só aqui dentro da igreja, porque as almas não estão aqui. Muitas das coisas que eu falei aqui essa noite servem para mim, servem para você, mas para muitas pessoas que vão assistir essa live ainda. Porque hoje, graças a Deus, como eu falei da outra vez, a gente tem esse medo. Mas ainda assim precisamos sair e abraçar as almas lá fora. Não podemos mais ficar acomodados, se enchendo e não fazendo nada e não buscando. Senão nós vamos falar, ao invés de ser águia, que é tão lindo falar, eu sou águia. Não, está virando um galinha gorda, perdão da palavra. Está voando baixo. Porque é fácil acomodar na cadeira, né? Às vezes muito confortável, né? Em outros lugares. Então é fácil. Só escutar, se alimentar, pular e dar
glória, que a pastora nos fala, né? Falar em línguas não é errado, porque quando você fala em línguas, você fala diretamente com o Senhor. Aleluia. E muitas das vezes Deus usa para interceder por pessoas, para que o diabo não venha escutar aquilo que está sendo intercedido pela igreja ou pela outra pessoa diretamente com o Senhor. Mas não é só isso, é almas. A água também significa avivamento. Como você quer viver um avivamento se você não mergulha? Se fala tanto em avivamento que vai vir, mas você está preparado para receber? Porque avivamento tem que ter sacrifício. Você tem que deixar de fazer as coisas que você gosta. Deus me colocou 10 vezes em isolamento na época do Covid, porque estava funcionando os berçários do município, que eu tinha que ir trabalhar, ter contato com muita gente, mas mesmo assim ele falou, não questione quando eu te colocar escondido. Por 10 vezes eu fiquei em isolamento, por 10 vezes eu tive que tomar corticoide, por 10 vezes muita coisa na minha vida mudou, na parte física e psicológica. Mas nesse momento eu fiz o quê? Eu busquei o Senhor. O que eu gostava demais de fazer é assistir série, virar à noite no Netflix. Mas ele falou, não. Foi a primeira coisa que ele te falou. Então, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia, era só a palavra do Senhor. De louvor, assistir, ler. Foi assim, praticamente um ano. E ele foi falando, muda aqui, muda ali, muda aqui lá. E foi mudando. Então, para você viver algo novo do Senhor, você tem que deixar algumas pessoas, alguns lugares. Tem pessoas às vezes que falam, vou marcar um café, mas você nunca consegue mais ver aquela pessoa. É triste no início. Às vezes você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu não fiz nada com aquela pessoa não vem mais em casa. Às vezes marca, só desmarca, desmarca. É porque ela não faz mais parte da sua vida. Não porque aconteceu alguma coisa, mas o caminho que você quis seguir, ela não quis. Então o Senhor separa, cada um vai viver o seu. Não que ela não vai ter oportunidade. Quando ela se dispor ao Senhor, ela vai crescer. Porque não é uma disputa. Não é uma disputa. Não é porque o irmão prega melhor, ou quem fala melhor, ou quem fala isso. Não é uma disputa. Todos têm um dom diferente, cada um tem o seu ministério aqui. Não é uma disputa. Cada um vai servir de uma forma, de uma maneira. Deus não fez isso para que você fale, não é mais bonitinho, pega ou canta. Não. É porque a hora da oportunidade aqui, o irmão vai falar alguma coisa que vai tocar ela. O outro irmão vai tocar ele. Por isso das oportunidades que você tem que dar aqui nesse altar. É onde que eu às vezes brinco, eu sou ele, tem que estar no óleo. Claro que tem que estar no óleo. Porque se você for chamado, você tem que saber o que fala. Então você não vai poder ficar aí guardando, não. Você vai ter que estar dentro da palavra, trazer algo para o Senhor, para Ele te entregar. Você tem que cultuar Ele, adorar. Porque muitas das vezes a gente vê, eu vou deixar lá receber. Aí foi tão frio. Mas e você? O que você fez na sua casa? Assistiu TV o dia inteiro? Você leu a palavra? Você quis encher? Você viu um louvor? Vem vazia. Você vai sair vazia. As pessoas invertem as coisas. Por isso que saem frustrados em alguns lugares. E eu vou encerrar, né? Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se dê ornamentos por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem
plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então Deus nos derrama o óleo para a gente estar disponível para Ele fazer o que precisa ser feito, aonde